Amigos queridos, bom dia, que Jesus nos abençoe e que possamos estar em paz conosco mesmo, com os nossos pensamentos, nossa consciência, a fim de que possamos compreender toda esta luz que o Evangelho de Jesus nos traz. Hoje vamos falar da fé, a mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Cumpre nivelar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Se não tiverdes fé, não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto se a mais ligeira dúvida abalar, que será do edifício que sobre ela construíste? Levantai, consequentemente, esse edifício sobre alicerces inamoníveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não a admitem, ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai-me o exemplo da vossa fé para incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme para lhe dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé, como que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega, filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nela. Segue os nossos conselhos, mas compenetrados do fim de que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento, os milagres são obras da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Queridos irmãos, convido a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, pedindo ao nosso Mestre o amparo espiritual, que possamos, Jesus, nos fortalecermos na fé, na confiança, na certeza amiga desta proteção bendita que nunca nos falta. Senhor, visitai os lares dos nossos irmãos necessitados, aqueles que ora se encontram acamados, enfermos nos hospitais, que todos recebam, Jesus, a sua luz, o seu amparo e a sua proteção. Assim, Mestre, com os olhos voltados para esse momento da oração, é que nós te agradecemos. Que possamos, cada dia mais, unir os nossos pensamentos nesse diapasão de luz e de amor. Que o Senhor nos abençoe, nos guie e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja. Queridos irmãos, nós estamos falando da fé, que é a mãe da esperança e da caridade. Como é que eu posso ter esperança sem acreditar em alguma coisa? E como é que pode ser a caridade um corolário sem a fé,
sem a esperança. Nós sabemos que a fé, mãe da esperança e da caridade, a fé é uma base de estruturação do nosso pensamento, mas a fé também precisa dos sentimentos de amor para que sejamos motivados e a buscar Jesus para vivermos toda esta glorificação do bem, da inspiração divina que a fé desperta todos os outros sentimentos nobres que estão dentro de nós. A fé é a base da nossa regeneração. Por isso é preciso que nós tenhamos muita confiança, porque a fé ela deve ser iluminada pela razão. E a razão é uma faculdade ligada à inteligência e à consciência. E esse acerto parecerá estranho quando nós não nos colocamos numa posição de que a fé ela tem um poder transformador dentro de nós. Então, como depositar uma esperança num Deus cujos sentimentos que nós ainda carregamos conosco estão mergulhados nas nossas fraquezas e nas nossas imperfeições? Resultado disso é o que nós estamos vendo com a humanidade hoje. É uma ação inócua, é uma fé aparente, é uma fé sem raciocínio, não é uma fé divina, mas é uma fé humana. E nós sabemos que a esperança e a caridade, elas caminham juntos, para que elas possam ser fortalecidas quando nós acreditamos naquilo que nós estamos lendo, naquilo que nós estamos buscando. Se eu não acreditar no amparo espiritual, como é que eu vou ter que falar do amparo espiritual se eu não acredito? Porque me falta a fé. E a fé é que desperta em mim o amor. Se nós temos fé, nós precisamos ver qual é a nossa forma de amar. Então, nós vamos ver que o próprio Evangelho nos diz que nós precisamos ter uma fé sincera, que é uma fé que nos empolga, que nos contagia, comunicamos com os outros, falamos da nossa confiança, mas nós precisamos passar isso para o nosso irmão através não de uma fé aparente, mas uma fé que seja consolidado nos bens que a vida tem nos ofertado e as oportunidades que todos nós temos que viver e vivenciado junto aos exemplos que todos nós recebemos. Por isso que a fé deve ser iluminada pela razão. E nós sabemos que quando nós acreditamos em alguma coisa, nós não podemos temer, porque muitas vezes nós, crentes, tememos um Deus que é um Deus antropomorfo. É um Deus que nós queremos olhar como um homem, e esse Deus não existe. Esse Deus tem nos ensinado a sermos simples, amorosos, que o nosso coração esteja cheio, geralmente, de esperança, que seja pródigo, para que tudo aquilo que nós estamos recebendo hoje, nós possamos ampliar o nosso olhar para Deus. Então, essa ideia religiosa é uma ideia que nos fortalece. Quando eu tenho outras ideias religiosas, que eu vejo só esse Deus antropomorfo, porque ele não é antropomorfo, ele é um Deus divino, mas se eu temo esse Deus, eu não vou desenvolver em mim uma fé iluminada pela razão. Então, tal a ideia religiosa é que eu vejo um Deus como homem, ela é impotente. Eu não tenho fé nela. Eu não alimento disso. Aí nós perguntamos, né? Como nós vamos depositar uma esperança num Deus que nós não acreditamos? E é preciso, então, que a gente também desenvolva dentro de nós, por meio do conhecimento, aquilo que vai me esclarecer e vai fazer com que eu compreenda o papel do livre-arbítrio e a liberdade de consciência que eu tenho. Então, essa liberdade de consciência, de escolha, de decisão, também requer uma estruturação de um pensamento que seja alicerçado na confiança. E essa confiança é que vai me pedir uma obediência passiva, uma obediência que eu não preciso de revolta. E para pertencer a tudo isso, eu preciso abdicar
todos os sentimentos da nossa alma em direção a todos esses reverberos da luz da verdade. Então, eu não posso pertencer a esse romantismo fantasioso que é a fé inócua, não. E é nesse olhar que muitas vezes nós nos perdemos, porque ele não gera confiança em nós, nós também nos afastamos daquilo que é dever de todos nós reconhecermos o Criador com as suas obras, reconhecer a grandeza de Deus, a sua infinita misericórdia que nos agasalha a todo instante. E é desse amor, desse sol divino, que vai nascer o afeto que desejamos e que devemos também dedicar àqueles que sofrem, àqueles que ainda não foram orientados. E é dessa esperança, dessa formação moral, dessa gratidão, do amor ao próximo, é que nós vamos trabalhar dentro de nós com esse conúbio de luz que nasce a fé, essa fé que remove a montanha, conforme Jesus nos ensinou. E essa fé, ela se encontra na prática do Evangelho de Jesus. Quem não vivencia a prática do Evangelho, ela não se sustenta. E é pela observância desse estatuto universal que a doutrina dos Espíritos nos ensina, é que nós vamos trabalhando conosco esse egoísmo. E nós vamos trabalhando também com as nossas armas que estão dentro de nós, que são poderosas forças que carregamos, que são as armas da humildade e do amor. Por isso, nós saímos desse romantismo para que a gente possa entrar nas decisões sérias, para que nós possamos gerar confiança, para que nós possamos ter esperança e não desvirtuarmos os nossos ensinamentos do Mestre Jesus. Esse é o motivo pela qual nós vamos ver que todo o anseio da humanidade precisa estar cristianizado e sem fazer com toda esse romanizar que nós muitas vezes queremos fazer. É assim que no futuro não será, que não é um futuro longe, mas é o futuro que nós estamos vivendo. Esse futuro é hoje, é o que nós estamos vivendo hoje. E é assim que nós vamos ver que, através da fé, da confiança, nós estaremos alimentando outros irmãos nossos. Então, será que a fé maravilhosa confia, espera e crê? Ora, Deus não nos está, não será adorado por nós, e nem pelos ídolos de pedra, não adoraremos, mas será amado no santuário de nossos corações. Ali e dali é que desponta a fé, é dali que desponta todo esse valor que nós precisamos alimentar no nosso coração sobre a questão da fé. Então, nós percebemos que a fé, ela nos traz um bom ânimo. A fé, ela vai trazer para a nossa existência um outro olhar. E muitas vezes o mundo que nós estamos vivendo está parecendo um deserto de esperança. Isso é porque ainda não compreendemos o valor da oração, o valor do bem, o valor da caridade, e por isso nós não estamos dando conta de suportar os conflitos, as dificuldades, passamos a viver das tribulações. Então, nós precisamos ver que por mais que seja as nossas dificuldades, as nossas provas, nós precisamos trabalhar e servir para que a gente possa amar e auxiliar todos aqueles que caminham conosco. Isso é o que a fé faz conosco, nos traz o ânimo da alegria, nos traz esse ânimo de esperança. Então, nós não podemos temer as provas de hoje, amigos. Vamos ter coragem para superar o mal com o bem, porque isso é a fé nos sustentando e a esperança nos movendo, o meio de chegarmos a alcançar até a caridade. Então, no futuro bem próximo que nos pertence,
nós não podemos desprezar esse momento de agora, porque se hoje nós estamos passando pelos desgostos da vida, nós vamos entender que todos nós precisamos trazer no coração a esperança, a alegria, a caridade e, acima de tudo, não enfrentar as afrontas e as ofensas que muitas vezes nos atingem. Por quê? Porque quem tem fé ama, e quem ama perdoa. Então, o perdão, ele vai desatando essas algemas entre eu, a vítima, que sinto vitimizada, enfurecida, e aquele que me ofendeu. Então, todo o trabalho do bem, o trabalho da confiança, ele dissipa toda a sombra que existe no nosso pensamento. E o que nós somos convidados pela caridade? A servir, acolher o nosso irmão, servir sempre. E nós não podemos cultivar as enfermidades que muitas vezes são imaginárias, nem amofinar as aflições que às vezes não chega a nos abastecer. Essas aflições só trazem dificuldades maiores. Vamos ter confiança, amigos, porque a fé estrutura o meu pensamento. E nós, quando temos ânimo, nós temos uma fé viva. Nós não podemos nos esmorecermos e nem afligirmos em demasia, mas o que nós temos que fazer? Procurar todos os dias agir com mais serenidade, com mais confiança. E mesmo que o barco nosso pareça que ele está sob a tempestade, mas nós podemos entender que quem é o timoneiro de tudo isso é Jesus. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E aí ele deixa para todos nós a esperança como ânimo e a boa fé, ou uma fé viva, que há de nos sustentar devido às circunstâncias que todos nós temos que ter sido convidados a vivenciar. Nós queremos agradecer esses espíritos generosos que participam conosco deste Evangelho, para que eles possam envolver todos os nossos companheiros, para que eles possam alimentar a esperança no pensamento de todos, como a esperança do passe, da mansuetude que todos nós recebemos. Mestre Jesus, auxilia-nos, que nesta hora da intimidade espiritual, cada um possa ressignificar os seus pedidos e rogando a Deus o que realmente você precisa, o que te alimenta. E assim, Jesus, na certeza amiga de que nós, todos nós, estamos recebendo a fluidificação das águas para que possamos sentir a alegria da presença amiga dos benfeitores ao nosso lado. Recebam, amigos, o abraço fraterno, amigo, do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Que assim seja.